ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. A onda que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98,7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 27 de junho de 2026, como de hábito, um sábado, e nós vamos bater um papo especial com duas pessoas especiais, e nós vamos falar sobre um mix de saúde pública e de política. Nós temos aqui a honra de ter na bancada hoje duas pessoas extremamente dinâmicas, combativas, que eu curto muito o trabalho dos dois. E as pessoas têm o hábito, eu vejo muito o hábito de demonizar a política. Mas como eu sou um ativista da saúde pública, eu tenho plena consciência da importância da política. Então, dificilmente vocês vão me ver falando mal da política. Eu posso eventualmente criticar um ou outro político, mas a política é fundamental. E nós estamos hoje, nós estamos nesse ano há 2 a 3 meses de uma eleição majoritária, que é algo extremamente importante do ponto de vista da política. E muitas vezes a gente passa por cima das coisas importantes que mereceriam discussão e focamos mais, por exemplo, nos papéis e nos candidatos à presidência da República. Quando a gente sabe que depois de passada a eleição, o que acontece nas assembleias legislativas e na Câmara e no Congresso Nacional são tão ou mais importantes, às vezes, do que o papel de um presidente. E o que eu noto, como leigo nessa área, é que parece que a ênfase é dada maior às discussões para o cargo de presidente da República. Então nós temos aqui duas pessoas com histórico de trabalho em política muito antigo, o que é mais conhecido meu, Paulo Pinheiro, pediatra, formou-se em medicina 2 anos antes de mim e foi durante muitos anos diretor do hospital que é a maior emergência da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, que é o Hospital Municipal Miguel Couto. Depois disso ele ocupou o cargo foi eleito de deputado estadual do Rio de Janeiro. O meu contato com ele, maior ainda do que esse, foi no momento que ele era deputado, vereador da Câmara de Vereadores do município da cidade do Rio de Janeiro. Durante muitos anos a gente se encontrava, ele foi importante para uma série de projetos que a gente está envolvido, inclusive foi presidente da Comissão de Saúde, fez audiências públicas muito importantes, né? Por exemplo, na área da tuberculose. Tem um videozinho meu que eu falo, e eu destaquei a minha fala, é um vídeo de 3 minutos, foi justamente uma audiência que o nosso, naquela época, vereador, uma audiência que ele presidiu e dando espaço para a sociedade civil demonstrar sua preocupação sobre a tuberculose.
quando eu o conheci deputado, ele era deputado via Partido dos Trabalhadores. Hoje ele está ligado ao PSOL. E a outra convidada, que eu estou tendo o prazer de pessoalmente conhecer hoje, para mim é uma honra, é uma política que eu admiro muito o trabalho, que é Heloísa Helena, que ela gosta ela diz que prefere ser chamada de Helena ou de Heloísa Helena, mas não de Helena, que é a mãe dela. Ela não quer ocupar esse espaço que ela reserva para a mãe. E Heloísa Helena, muito recentemente, estava lá no Congresso Nacional como deputada federal, e ela é suplente, né? Foi esse momento que ela ocupou, mas já ocupou espaço no Congresso Nacional. Depois ela vai comentar aqui, os dois vão comentar um pouco sobre essa história política. E também é ligado ao PSOL. PSOL e Rede antes de você se apresentar, só para completar a sua apresentação, PSOL e Rede é uma federação. A sua ligação era com o PSOL, originalmente. Eu tive a honra de fundar os dois. Os dois. E hoje você estaria como? Hoje mais ligada, mais na rede. Na Direção Nacional da Rede. Direção Nacional da Rede. Então, o que une os dois e por que para nós é importante trazê-los aqui? É porque vocês também são profissionais de saúde. A opção depois eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Por que vocês, não digo abandonaram a carreira de profissional de saúde e adotaram essa forma de trabalhar pela saúde, não ali dentro de uma unidade de saúde, mas dentro de um parlamento, né? Eu queria, então, que vocês... porque é uma coisa interessante, porque eu, por exemplo, hoje sou muito ligado à comunicação, né? Esse programa aqui é uma dos meus braços, há 10 anos, esse programa está fazendo 10 anos esse ano. Mas também estou ligado muito nas redes sociais e tal, como informando sobre saúde, ressaltando aspectos, notícias, enfim. Então, porque eu acho também que a comunicação é importante para a saúde. Mas então, se apresente primeiro as damas, que um amigo meu que brincava, primeiro as damas até para cadeira elétrica, né? Elas podem ir na frente. Mas primeiro as damas, fala um pouquinho dessa sua história em que você, não sei se o que veio primeiro foi ser profissional de saúde, depois a política, ou se você... enfim, conta um pouco dessa história e dessas opções que você acabou fazendo. Bom, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui, Alexandre. Muito obrigada por possibilitar, né, que nós sejamos ouvidos nestes momentos tensos de idolatria política, especialmente da disputa presidencial. Então, muito obrigada pela generosidade democrática do espaço. E é uma honra muito grande, uma alegria estar aqui com Paulo Pinheiro, que sempre foi uma grande referência, né? Paulo Pinheiro sempre foi uma grande referência da luta pelo SUS, da luta e do compromisso social que ele tem pela inclusão social, que está bem ligada à área da saúde, né? Todos os debates relacionados à desigualdade social, à desigualdade na distribuição da rede instalada, do acesso da população pobre. E o Paulo Pinheiro sempre foi, né, além de ser um excelente médico, é alguém que dedicou toda a vida ao debate da saúde pública, à resolutividade e à eficácia na saúde pública. Então, é uma alegria muito grande estar com você, viu, guerreiro Paulo? E, além de tudo, ainda é... Vascaíno. Não, eu ia dizer Vascaíno não, que eu sou CSA. Ele é, assim, eu digo assim, a gente conhece as pessoas também... Sabe, CSA é um clube de Alagoas. Era bem pequenininho. Os meus amigos de infância, que há muitos torcem pelo CRB, eu não posso dizer qual é o apelido que a gente dá ao CRB. Mas eles dão como apelido pra gente, não sei se há, que é tão fraquinho, né, que eles dizem, não sei se há. Chamava a gente de Caranguejo do Mutange, que era uma parte bem pobre da cidade. Mas então, assim, eu digo sempre que eu sou enfermeira por vocação. Sim. Eu fui ser professora, né, por opção, mas eu sou enfermeira por vocação, como meu irmão também é médico por vocação.
né? Então, a gente sempre trabalhou no setor público, tanto ele como eu. Eu fui para a universidade, né? Na verdade, eu entrei na política super por acaso, porque eu estava me preparando como enfermeira sanitarista da área de epidemiologia e planejamento de serviços públicos. Eu estava na Universidade Federal e estava me preparando para sair do país, porque tinha 2 alternativas de seguir a vida acadêmica. E acabei entrando na política por acaso. Militância política, militância social eu já fazia, né? No movimento sindical, no movimento de igreja, nas lutas pela reforma agrária, onde, aliás, quebraram uma parte dos meus dentes na luta pela reforma agrária. Quebraram uma parte dos seus dentes? E entrei. A repressão policial, alguma coisa no gênero? Foi o latifúndio mesmo. O latifúndio. Né? Então, mas depois eu entrei por acaso, porque eu entrei com o Ronaldo Lessa, que, aliás, trabalhou também aqui muito tempo como engenheiro, né, na Ponte Rio de Niterói. Ele, na época, estava no PSB, hoje ele é do PDT, em Alagoas. E eu entrei assim, tudo bem, como é para enfrentar um latifundiário, que era um usineiro, que era candidato do outro lado, e a gente achava que não tinha nenhuma chance de ganhar a eleição, então fui eu, porque quem tinha chance a gente colocou para vereador. Então, eu acabei sendo vice-prefeita de Ronaldo, em Maceió, e ganhamos, porque foi no momento das ruas, contra o Collor. Que ano foi isso? Nem me lembro direito. Foi na época do impeachment do Collor. Sim. Então, como a gente fazia um enfrentamento grande lá em relação a isso, acabou que os ventos da mudança política nos levaram também. Ele prefeito, eu vice-prefeita. Foi uma experiência muito positiva, porque eu já tinha, na área da saúde, experiência, mas eu tive muita experiência na administração pública, com orçamento, o debate. Os 2 professores, que também eram da Universidade Federal, tanto um era da área de finanças, administração pública, o outro na área de infraestrutura. Então, eu aprendi muito sobre infraestrutura nas periferias, né, encostas, grotas. Foi muito importante. E aprendi muito também sobre orçamento público, administração pública nessa experiência. Depois, eu fui deputada estadual, fui senadora. E lógico, é um mandato de 8 anos, acaba tendo muito visibilidade, né? Mas na área da saúde sempre foi. E para completar, né? Eu fui uma criança muito doente, glomerulonefrite, tuberculose, tudo aquilo que manda, né? Então, eu trabalhei muito, né? Sempre dizia aos meus alunos, era quase que um mantra e uma pressão cotidiana nos alunos, que eu dizia: uma única morte por causa evitável tem que causar assombro, horror à humanidade. Então, eu tinha muito isso e a vida seguiu, né? E essa volta agora, né, no mundo da política, né, numa circunstância triste, porque foi o afastamento por perseguição do Glauber, mas aí eu voltei para lá, fiquei muito emocionada, sabe, Alexandre, de voltar para o Congresso pelo Rio de Janeiro, porque eu fiquei conhecida nacionalmente como senadora, como candidata a presidente, porque era filha de uma família muito pobre do interior de Alagoas, que nunca, jamais sonhou que poderia tocar os tapetes azuis do Senado, onde geralmente só ia a grande elite política e econômica. E voltar 18 anos depois, pelos votos do Rio de Janeiro, foi muito emocionante para mim, porque meu pai, como muitos nordestinos, foi pedreiro aqui no Rio de Janeiro, saiu daqui com o corpo quebrado da condição de pedreiro, com meu irmão mais velho enrolado em trapos, que nasceu no Rio e acabou assassinado na nossa adolescência em Alagoas, e foi o estado do Rio de Janeiro, com todas as suas complexidades, né, seus dramas cotidianos, o abismo entre os cartões postais e a vida real das pessoas. E foi este estado do Rio de Janeiro, que me levou de volta ao Congresso Nacional. Então, eu fiquei muito emocionada com isso. Nunca me afastei, como o Paulo, como você. A gente nunca se afasta, né, da militância e dos estudos na área da saúde, né? Porque é uma das áreas que eu digo assim, que você não pode esperar. Né? Uma meningite bacteriana pode levar à morte ou pode levar uma criança a amputar os 4 membros e muitas outras coisas extremamente dramáticas da área da saúde, né? Então, é uma área que não pode esperar,
Nunca pode esperar, tem que ter resolutividade, agilidade, eficácia, tudo aquilo que está nos princípios doutrinários, né, do SUS, nos princípios organizativos que deles derivam, mas ainda tem um abismo, né, entre o que foi conquistado na lei e a realidade objetiva do acesso, especialmente às populações pobres. Já falei demais? Eu sou enfermeira por vocação, professora por opção e uma militante, né, do SUS e dos movimentos sociais. Só por isso que eu ainda estou na política. Então, Paulo, agora, se apresente aí para os ouvintes. O Paulo, a sua situação está sob análise do Conselho, porque nós temos uma dúvida se você vindo aqui hoje já vai ter o direito a pedir música no Fantástico, porque ele teve aqui presencialmente uma vez, mas a segunda vez foi uma presença virtual. Então o Conselho está avalizando se tem que ser 3 vindas presenciais ou, enfim, até o fim do programa a gente informa a decisão do Conselho. Nós fizemos um programa com ele também sobre saúde pública e depois nós fizemos um outro programa com uma deputada estadual que é a deputada delegada Marta Rocha, e nós falamos sobre tuberculose, mas também sobre o papel dos políticos em relação à saúde, né? E o Paulo teve um contratempo e ele mandou um áudio que foi transmitido aqui durante o programa. Quando a gente refizer, editar o programa de hoje, eu vou colocar o link para esses 2 programas com a sua participação, que é muito honrosa para a gente. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho e não é de hoje. Mas fala um pouquinho, então, da tua história, essa que eu mencionei, que você era diretor do Miguel Couto, né? Que é um hospital onde eu fiz meus estágios. Você conheceu, certamente. Meu pai era médico e tinha um amigo que era o diretor do Miguel Couto, chamado Cleon da Silva Costa. Isso. Meu pai trabalhava com ele num outro lugar. E ele pediu para me abrigar lá no primeiro ano de medicina. Imagina. Primeiro ano de medicina ainda permitiu que eu levasse 2 colegas de turma. Então eu trabalhei no Miguel Couto no primeiro ano de medicina até o 5º. O final do 5º. Que aí o 6º eu quis pegar uma experiência como estudante, né, em terapia intensiva. Aí eu saí da emergência. Eu era da equipe do Ronaldo Gazzola, que era um baita cirurgião, um cirurgião italiano, quer dizer, de origem italiana, e que foi quem operou e manteve vivo, acho que é vivo até hoje, aquele capitão, que é chamado Capitão Bomba, do Rio Centro, que morreu o sargento com a bomba no colo, e o outro que chegou eviscerado lá no Miguel Couto e sobreviveu graças ao Gazzola. Fala então um pouco de você, medicina, pediatria, hospital de emergência e depois político. Como é que se deu isso? Em primeiro lugar, espero falar bem aqui para ganhar o 3º voto do Fantástico, para pedir música, não é isso? Isso, para pedir música. Boa tarde. Primeiro, agradecer muito a você o convite, agradecer, satisfeito de estar ao lado da Luiz Helena. Nós estamos trabalhando cada vez mais juntos, ajudando um ao outro nessa luta por alguma coisa que me deixou muito impressionado quando ela falou aqui. Uma palavra que a gente pouco ouve dos políticos em geral. Ela ficou emocionada por voltar ao Congresso Nacional. Né? Outros, a maioria dos políticos, vão lá por outros motivos. Ela foi lá para cumprir uma parte da vida dela e ficou emocionada com aquilo. Ou seja, ela, como eu também, não temos nenhum problema com as pessoas saberem do nosso passado. Para nós, ela só pode ter ficado emocionada por momentos bons que ela passou no Congresso. Apesar de ser um lugar em que é difícil achar momentos bons. Né? As casas legislativas, eu fui vereador, fui deputado estadual. Eu hoje, por exemplo, tenho horror quando eu passo na porta da Assembleia Legislativa. Né? Porque a gente sabe que essas casas transformaram, a vida mudou muito, a vida política mudou muito, né? E os meios de comunicação ajudam a essa mudança muito grande. Eu nunca pensei em ser político, né? Médico também, não tem ninguém na família médico, eu me formei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na época pela UEG, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Universidade do Estado da Guanabara, né? E fui fazer pediatria,
trabalhei na UERJ, fui aluno do Gazola, que você falou há pouco, do Ronaldo Gazola. Além disso, eu fui fazer pediatria, trabalhar na rede pública, né? E a gente, eu me formei em 76, eu já sou de outro século, né? Nasci em outro século, lá atrás. Eu estou com 77 anos. Eu nasci, eu e o Maracanã somos basicamente iguais. O Maracanã está sendo construído, eu também. Na barriga da minha mãe, o Maracanã lá... 49, inaugurado em 50. Pois é, eu nasci em 49. O Maracanã é um pouquinho mais novo que eu. Isso. E a gente pensa sempre em trabalhar no serviço público, né? E o serviço público, naquela época, as pessoas brincavam muito dessa maneira. Você, como médico hoje, você até o meio-dia é socialista. A partir do meio-dia, você é capitalista. Vai para o consultório a partir do meio-dia e antes do meio-dia você faz no serviço público. Isso é uma grande mentira, mas isso ficava na cabeça das pessoas. As pessoas se formavam e não como hoje, que existe um investimento brutal. Hoje um pai para pagar uma faculdade privada de medicina está pagando 15 mil reais por mês. Você imagina quanto custa formar um médico. E se a cabeça daquele pai ele está formando alguém para produzir recursos financeiros, esse cara tem que dar conta disso rapidamente. E não é isso. A medicina não é isso, né? A medicina, eu acho que o sujeito para ser médico, para ser enfermeiro, profissional de saúde, qualquer odontólogo, assistente social, você precisa gostar de gente. Quem não gosta de gente não pode ser profissional de saúde, nem de educação. A gente tem que gostar de gente, tem que gostar daquilo que você está vendo, que você está fazendo. Você tem que querer aprender mais, querer saber mais. E esse trabalho tem que ser coletivo. Isso tudo eu aprendi nos anos de trabalho. Eu tinha uma posição política, sempre fui muito ligado ao Partidão, ao Partido Comunista, tinha muitos amigos do Partido Comunista. Quando eu era diretor do Miguel Couto, por várias vezes eu tive o prazer e a honra, tenho isso guardado na minha casa, de receber um morador da Gávea, que tinha direito de ser atendido no Miguel Couto, morava na Rua dos Oitis, ali na Gávea, que era o Luiz Carlos Prestes. Ele chegava no hospital para ser atendido pelo hospital, ele ia lá para problema de saúde, ele e a Maria, a esposa dele, e as pessoas ficam admiradas. Luiz Carlos Prestes está aqui? Sim, está aqui. Ele é uma pessoa igual a outra qualquer, né? Ele veio aqui para ser atendido, que ele precisa ser atendido, ele não tem condições de ser atendido em outro lugar aqui. Vai ser atendido normalmente, não vai passar à frente de ninguém. Ele vai ser atendido com o direito de ser morador dessa área. E eu sempre tive um pensamento socialista, pensamento do trabalho coletivo. E na saúde, o trabalho coletivo é essencial. Não há como você fazer saúde com trabalho individual. Infelizmente, existe muito isso, mas não há. Eu comecei Mas aí você descobriu uma veia de gestor, né? Depois disso, eu comecei a trabalhar, ou seja, me formei, fiz concurso para o Ministério da Saúde, para a Prefeitura, trabalhava na Prefeitura e no Ministério da Saúde. 2 empregos que eu tinha, oficiais da Prefeitura e do Estado de Saúde. Trabalhava na rede municipal, no Miguel Couto. Trabalhava no Salgado Filho. Fui expulso do Salgado Filho em 1983, fui expulso do Salgado Filho porque era comunista, segundo o diretor do hospital. Me mandou embora. Em 83 nós estava vigindo a ditadura militar. Exatamente. Cívico-militar. Exatamente. Ele me chamou e falou: você é um belíssimo médico, eu gosto muito de você. Você poderia ser o chefe do serviço de pediatria, mas você está trazendo Dom Mauro Morelli para fazer uma palestra no hospital? Eu não posso manter um comunista aqui. Aí me mandou embora para a Secretaria de Saúde, aí eles me lotaram na Raiva Humana para trabalhar com cachorros. Não sei se foi castigo, se foi... Eu na Raiva Humana, no primeiro dia que cheguei lá, eu queria trabalhar. O Tito falou que não era para trabalhar, era só para ficar lá. Aí eu fui reclamar e acabei... Aí o secretário ligou para o diretor do Miguel Couto na época, que era o Nova Monteiro, e disse: olha, eu vou mandar um camarada para aí, mas você tem que tomar cuidado, tem que tomar conta dele, porque ele é comunista. Aí o Nova disse para ele, doutor Nova Monteiro disse para ele: pode mandar que eu me dou muito bem com os comunistas. E aí eu fui mandado para o Miguel Couto, trabalhar na pediatria. Lá, juntando com outros companheiros, 1983, eleição do Brizola aqui no Rio de Janeiro, 82, né? Isso. E nós formamos um grupo de profissionais e tínhamos como pessoas que a gente trabalhava com isso, o Luiz Carlos Prestes e o Adão Pereira Nunes. Adão Pereira Nunes, que é o nome do hospital hoje, era nosso amigo, aliás. Município de Duque de E aí Caxias. resolveram fazer uma experiência, né? O prefeito da cidade resolveu fazer uma experiência colocando um grupo de profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, para dirigir o hospital. É a primeira direção coletiva que existiu na cidade. Foi lá no Miguel Couto, foi o nosso grupo. Eu não era o diretor, eu era um dos componentes desse grupo. E a gente passou a dirigir o hospital numa prefeitura que era muito ligada mais à esquerda.
E aí eu passei a ser diretor do hospital no governo Saturnino Braga. Sim. Saturnino, nós tínhamos um trabalho muito bonito. Era Partido Socialista Brasileiro. PDT ainda, era PDT. Nós tínhamos o Conselho de Governo Comunidade, que era uma coisa maravilhosa. Nós reuníamos no auditório do hospital todos os moradores da Zona Sul. Tinha a senhora que frequentava a boate da Zona Sul junto com a senhora que era moradora da Rocinha, com desejos completamente diferentes, mas tinham que se juntar e uma ouvir as reclamações da outra. Era um trabalho muito bonito. A gente começou a trabalhar muito com as comunidades. E aí eu passei a ser diretor do hospital. Mas nesse período, quando eu passei a trabalhar como um grupo da direção, eu resolvi fazer um curso de gestão, né, de administração hospitalar, gestão em saúde, que eu não tinha esse curso. E fui abandonando um pouco a pediatria. Eu tinha um consultório na Rua Jardim Botânico, consultório muito bom. Eu tinha uma clientela. Eu era pediatra, neonatologista, fazia muito sala de parto. Tinha uma clientela muito grande. Mas eu estava tendo um problema enorme que a minha cabeça teve que decidir. Era 4h30 da tarde, eu estava no Miguel Couto resolvendo problema, faltando material, eu tendo que buscar material, e a minha secretária ligava do consultório: doutor Paulo, as crianças já quebraram o consultório todo, os brinquedos estão todos quebrados, só tem 4 pessoas já passaram do horário de se atender. E eu dizia: não, mas eu não vou poder ir agora aí e tal. Então chegou o momento que eu resolvi parar com o consultório. Sei bem como é isso. Optei por um lado, não dava para continuar com o consultório, que ia muito bem. Eu deixei de ser mais pediatra para ser mais gestor público, né? E passei a dirigir o hospital. No meio disso, dirigindo o hospital, um dia me procura o Aroca, Sérgio Aroca. Sérgio Aroca, que era presidente do PPS aqui no Rio de Janeiro, Partido Popular Socialista, que dizia... Era uma grande referência, né? Era uma grande... Foi secretário de saúde? Foi secretário de saúde, mas a história do PPS parece que depois passou a ser um fake do que ele ia ser, né? Partido, que a ideia era ser uma continuação, mas não foi bem assim. E ele me falou o seguinte: olha, você não é mais diretor de hospital, você é um político. Eu vejo você toda hora na televisão reclamando, você fazendo denúncias. Eu sempre tive um trabalho muito bom com a imprensa. Faltava material no hospital, ao invés de proibir, eu chamava a imprensa para mostrar. Sempre. Aí com isso criava problemas enormes de administração. Só não fui demitido porque as comunidades em volta, Salgueiro, Rocinha, Vidigal, moradores do Leblon, todos gostavam do trabalho que a gente fazia ali. Os secretários não tinham peito para tirar a gente dali. Acabava mantendo e tal. Tive muitas brigas com o Marcelo Alencar, que era o prefeito. Com o Saturnino não, mas com o Marcelo Alencar eu tive muitas brigas. E eu dava entrevistas para a Cidinha Campos, dizendo o que estava acontecendo. Então, se você vier aqui, você vai ver. A imprensa chegava lá, eu deixava a imprensa entrar para mostrar o que estava acontecendo. A única maneira que eu conseguia era denunciar. Sim. Denunciar para que o material viesse. E o Aroca disse: você não é mais diretor do Estado, você é um político, você tem que ser candidato a vereador e tal. E foi na minha casa uma noite e me convenceu a pensar no assunto, né? Eu acabei aceitando e me candidatei em 1997, larguei o hospital, fui ser vereador, fui eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro, fiquei lá durante 2 anos e depois fui eleito deputado estadual, que eu fiquei por 8 anos. Depois voltei para ser vereador, porque eu gosto muito mais da Câmara Municipal do que da Assembleia Legislativa. Mas agora vai ter que ir para a Assembleia. Quer dizer, pois é, vamos ver o que vai acontecer. Pré-campanha, a gente nem pode falar em campanha. Em princípio, vocês dois estão com a intenção, já está planejado, já está pré-candidatura. Hoje existe esse termo. Você hoje pode ser pré-candidato. Não há candidato porque não houve ainda as convenções partidárias que decidem se vai ou não vai. Mas nós apresentamos o nosso nome aos nossos partidos. O nome. Deputado estadual Paulo Pinheiro, pré-candidato. Pré-candidato, deputada federal. Pelo PSOL. Pelo PSOL. E você, pré-candidata a deputada federal, vai nos deixar em termos, né? vai ficar convivendo mais em Brasília pela rede. Pela rede. Federação PSOL. Como nós estamos, os votos são juntos, rede e PSOL tem votos juntos. Então nós estamos trabalhando juntos, formamos uma rede. Tá. Jogamos uma rede no PSOL. Uma dobrada. Heloísa, você, Heloísa Helena, não posso falar Heloísa pura. Porque na verdade, meu nome, minha mãe queria que fosse Luísa Helena, porque meu pai era Luiz. Mas como meu pai já estava com câncer muito avançado, né? Acabou morrendo quando eu tinha 3 meses, aí meu irmão... Quando você tinha 3 meses? Então, meu pai queria muito que fosse Heloísa Helena. Entendi. Aí, por isso que virou Heloísa Helena. Só uma coisa, desculpa, só que eu terminar minha parte, o que nós temos em comum
e porque você falou a questão de deixar de ser profissional de saúde para ser político e tal, tem uma época na vida em que você tem que optar por algumas coisas. Na política, eu descobri uma coisa muito importante. As questões sociais são muito pouco divulgadas. Com certeza. E o que acontece? O clientelismo político é uma tristeza, porque você tenta resolver isso através de um favor do político. Nós temos um exemplo agora hoje, que todo mundo se deve ter ouvido falar, todo mundo fala mal do tal do CISREG. Isso. Só um exemplo para a gente colocar politicamente. CISREG é o sistema de regulação. Isso. O CISREG era a coisa mais importante que aconteceu no Brasil. Por quê? Porque ele termina, ou terminaria, se funcionasse, terminaria com aquele negócio de a procura nos nossos gabinetes, quando somos parlamentares. Ou a fila na rua, né? Vaga de escola, vaga de creche e passar à frente de alguém para operar no hospital. O cara não quer passar à frente do outro, não. É que ele diz o seguinte, eu caí da moto, eu tenho hoje, 3 pessoas me ligaram me dizendo isso. Me ajuda, Paulo. Sou desses restaurantes aqui da Zona Sul, que eu conheço bastante. Eu sou garçom do restaurante tal, eu sou garçom... Eu vivo de moto, faço entrega de comida. Caí, quebrei a perna, estou no Miguel Couto há 3 semanas e não me operam. Dá um jeitinho de eu ser operado. Ele não quer que eu passe a ver ninguém, ele quer ser operado para voltar a trabalhar. Claro. E as pessoas não entendem que o sistema de regulação foi feito para isso. O sistema de regulação é uma plataforma da internet em que ela recebe um pedido e vai atender esse pedido de acordo com o que ela recebe de vagas. Sim. E com ela não a fabrica especificidade. Vaga. E com a especificidade, se é urgência, emergência, eletiva. O que hoje a pessoa pensa? Procurar o político para arrumar uma vaga. Isso. Eu estou precisando operar. Porque o cara não está errado, não. Porque os caras fazem isso mesmo. E é você, ou seja, a política tem que entender que a saúde só coletivamente pode se discutir. Você tem que dar a chance para as pessoas todas. Você não pode. A diferença de um hospital público para um privado é que você chega no hospital público, na porta, o hospital está cheio, você tem um problema, o cara vai te atender. No privado ele vai perguntar: tem plano? Não tem, não vou te atender. Ou essa tem é a dinheiro, né? Eu tive uma... O coletivo é mais importante de tudo. O pensamento coletivo nos une. Eu e a Heloísa temos isso, diferentes, vindos de lugares diferentes, mas a nossa atuação política sempre é pensando no coletivo. Nós não pensamos num nome apenas. Isso. Em cima do que você está dizendo, essa referência ao CISREG, durante uns anos, uns 5 ou 6 anos, eu tive 2 filhos ao mesmo tempo na PUC. E eu tinha lá meu contrato no Ministério da Saúde, que ficou defasado o que eu recebia para pagar a PUC de 2 filhos ao mesmo tempo. E aí eu tinha um dia livre, que era o sábado. Então, metade da faculdade deles, eu trabalhei no SAMU aos sábados. E a outra metade, eu fiz um concurso, todo mundo do SAMU fez, para ser da Central de Regulação do Estado. Sim, CER. Era CER. CER. Aí eu tive a experiência não só com a emergência do SAMU, como a questão das vagas. E uma coisa interessante nessa regulação de vagas é que durante mais ou menos um plantão de 12 horas, a gente recebia pelo menos 10 oficiais de justiça com mandados de intimação para que a gente tirasse um paciente de uma determinada emergência e levasse para uma outra para ele ser operado. E teve colegas nossas que foram levadas à delegacia, porque não tinham conseguido vaga, porque a gente, como você mencionou, quem trabalha na regulação não fabrica vaga. O sistema... Só para eu concluir, até que eu e um colega Antônio Leonardo, ginecologista, que também estava nessa situação, nós fomos ao Conselho Regional de Medicina, pedimos uma audiência com o presidente, explicamos o que estava acontecendo. O conselho escalou 2 dirigentes. Nós fomos também ao sindicato dos médicos, porque a gente estava sendo ameaçado de prisão. E aí o sindicato dos médicos, que foi no caso o presidente era o Jorge Darzi, nós fomos ao conselho e depois fizemos uma comissão e fomos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que era o Manuel Rebelo, na época, o presidente do TJ. E aí fizemos audiências públicas e demonstramos a situação simples como essa. Então, o presidente do TJ, não adianta mandar prender a gente, porque a gente não fabrica vaga. Manda prender o prefeito, o governador, o presidente da República. Não, e ameaçava multa também, em dinheiro, né? Então,
Quer dizer, eu vivi isso, é exatamente do que você está falando. Agora, vamos a Heloísa Helena não sabe disso. Deixa eu falar, eu quero voltar para esse negócio da regulação, porque, veja, foi uma ferramenta técnica muito importante quando foi criada, porque além de evitar o clientelismo político, ela evitava milhares de pessoas nas ruas, guardando lugar, guardando vaga, botava uma pedrinha, ficava no lugar da avó e outras coisas mais. Então, foi muito importante por isso. Ele deixou de ser uma ferramenta eficaz por aquilo que vocês disseram. A rede contratada não era suficiente. Agora, imagina o que é o significado. Do mesmo jeito que 2 garçons lhe procuraram, eu estava panfletando lá em Araruama uma senhorinha com uma bolsa de colostomia cheia, precisando do acesso do sistema de regulação. Uma moça que há 15 dias me encontraram na rede social e encaminharam, desesperada, porque ela está com câncer, e é porque o câncer tem o tempo máximo de espera. 60 dias, por lei federal. E que não fazem. Isso. Por quê? Por isso que eu acho, né, e eu tive a oportunidade de, praticamente na véspera de sair, né, do mandato, eu tive a oportunidade de debater com o ministro da Saúde, que é um bom infectologista, é uma pessoa muito preparada, mas ele só passava... Ele só passava... Que foi agora, né, nesse mandato relâmpago, raios e trovões dos meus 4 meses. Mas o que era... Como ele só passava slide e dizia que estava tudo bem, então eu tinha que falar um pouco da vida real, porque quem acompanha a internet, e para mim cai o tal do algoritmo, né, que eu não entendo, mas sempre cai para mim, porque eu acompanho, né, criança desaparecida e problema de saúde. Então você sempre fica lá vendo aquelas vaquinhas feitas por mães desesperadas, por pais e famílias desesperados, querendo leito de UTI, ou cirurgia, ou início de tratamento, ou uma medicação e tal. Então, não adianta fazer uma mesa de negociação nos tribunais de justiça, porque muitos fizeram justamente por isso, e a população fica na fila. A pior fila que é invisível, que é no computador. Sim. Porque quando tinha fila na rua, alguém ia lá fazer uma matéria, o desespero de alguém começava a gritar e chamava a atenção. Pois é. Agora, o problema... Exatamente. O problema é que fica uma fila virtual que ninguém vê para ser solidário, mas é uma experiência dramática, angustiante, dilacerante, de um pai ou uma mãe de família no desespero para iniciar um tratamento, para ter acesso a uma medicação, para viabilizar alguma coisa. Então, no Brasil, nós temos 2 grandes filas virtuais e malditas. Uma é a fila do SUS, porque se os governos tivessem vergonha na cara e amor no coração, eles precisavam, ao menos, dizer assim, vamos zerar a fila, mesmo que faça contratação emergencial, o que for, vamos zerar a fila do CISEG e zerar a fila do INSS, porque são 2 filas malditas, porque significam muita dor, muito sofrimento, experiências dilacerantes, lágrimas as mais diversas dos pobres, porque são os pobres que estão lá, que não tem dinheiro para pagar, que não tem um amigo político para passar na frente e outras coisas mais. Aí depois, quando a população vende o voto, se desespera, faz alguma coisa, aí a gente vai reclamar. Então, eficácia e resolutividade tinha que ser dizer assim, olha, o governo federal pode fazer isso por medida provisória, pode fazer isso por portaria ministerial, que tem força de lei. Então, se dissesse, vai ter que ser feito, vai ter que ter o tempo máximo de espera. Eu apresentei um projeto do tempo máximo de espera para criança e adolescente. Tinha que ter para todos. E aí o ministro, ele disse, eu também tenho, Heloísa, essa preocupação do tempo de espera. Eu digo, então faz alguma coisa. Porque quem não pode fazer é o paciente que está lá na fila. Esse não tem o que fazer. Como é que ele vai chegar lá e vai em casa começar a quimioterapia, a radioterapia ou o procedimento cirúrgico? A judicialização, que o reflexo muitos também criticam, disso. Né? Mas a judicialização é uma tentativa com certeza, de garantir o que está na lei. Né? Se tem um abismo entre o que está na lei e a realidade, a pessoa vai desesperar. Isso nós estamos falando, o que acontece? Você não tem as filas, né? Não falando filas do SUS, porque elas são várias. Aqui tem a fila municipal e a fila estadual. A do SER, que é Serviço Estadual de Regulação, e a do CISEG. O que acontece? Por que existe essa fila? A questão é essa, é porque você não oferece, você não tem
cobertura para oferecer isso. Por que você não tem cobertura? Aí começa a falar em subfinanciamento. Eu guardei aqui um dado que eu trouxe para a gente entender por que não dá certo, por que o SUS tem tantos problemas. Eu estou aqui com um levantamento, isso aqui é qual foi o orçamento do Ministério da Saúde no ano de 2025, ano passado. 254 bilhões de reais. Então, o SUS tem para gastar com seus clientes 254 milhões de reais. Bilhões de reais. Qual foi, no mesmo período, o orçamento, ou seja, quantos planos de saúde receberam? 391 bilhões de reais. Bom, 391 para atender 25% da população. Isso. E 254 milhões para atender 75% da população. Impossível de dar certo. Certeza. Impossível. Tem sempre uma questão... E o país rico, porque um país exatamente. Que tem um orçamento de quase 3 trilhões e se dá o direito de jogar quase a metade dele para encher a pança do gigolô do capital, que é o sistema financeiro, não tem que ter desculpa. Não tem. Para mim, tem áreas que você não pode esperar. Saúde, educação, segurança pública. Não adianta. Não pode esperar. Se vira, põe o dinheiro, tira dinheiro de onde quer que seja, não pode esperar. Porque, eu digo assim, quando... Não é por nossos filhos. Por nossos filhos já é extremo amor. Para os nossos netos, eu sou uma onça selvagem para defender. Não é isso, é porque as pessoas não podem esperar. Como é que você... Qualquer um da área da saúde, sejam a gente, né? Porque, por coincidência, nós 3 aqui da área de saúde, 2 médicos e uma enfermeira, a gente sabe, analisa, maldito, analisa as estatísticas oficiais que matematicamente mostra do que as pessoas estão adoecendo e morrendo, o que é que podia ser feito, o que é a rede instalada, contratada, conveniada, pública, filantrópica, o que quer que seja. Você conhece o perfil epidemiológico, você conhece a rede instalada. Como é que você aceita um subfinanciamento desse jeito? Se você está dizendo, não, mas porque está caro isso, aquilo, outro, não. O que não pode é a pessoa pobre esperar. Você não pode. Teve uma dor precordial. Vai poder esperar? Não vai. Então, você perde um pedaço do músculo cardíaco porque não foi atendido rapidamente. Você tem 4 membros, né? Amputados porque não foram porque fez necrose de extremidade. Tem um maldito antibiótico que você não iniciou o protocolo. Não. Então, na área da saúde é assim. Aí é por isso que o povo, né, me esculhamba, dos governos, né, esculhamba porque diz que eu sou cachorra louca, porque eu grito, não sei o que. Eu digo, não. Eu grito pela dor dos outros. Não sou eu que estou lá. Então, nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar. Seguinte, nós, Luiz Helena, você não sabe disso, mas a gente tem por hábito pedir ao convidado que dê o nome do programa, daquele episódio. No caso, esse episódio, você ainda não estava confirmada que viria. Quem fez a sugestão do título foi nosso querido Paulo Pinheiro, que escolheu como título, e é isso que eu queria. Nós vamos fazer um intervalo agora. Geraldo vai botar uma música que fale mal do cigarro, e aí nós vamos conversar sobre esse título, que é o SUS sobreviverá, com um ponto de interrogação no fim. Não é ponto de exclamação, é de interrogação mesmo. É um questionamento que ele fez. Porque a gente, quando pede para o convidado dar o nome, que dá um norte, né? O que a pessoa está pensando, né? E essa sua dúvida é a minha. Nós estamos indo para 40 anos da criação do SUS, né? Daqui a 2 anos. Foi a 88. Assembleia Nacional Constituinte que fez a Constituição Cidadã, que escreveu o direito à saúde sendo uma coisa fundamental, né? E uma obrigação do Estado. Então, Geraldo, bote aí uma música. Antes de você botar a musiquinha, só um minutinho, já que você vai botar a musiquinha sobre o falando cigarro. Mal do cigarro. Nós estamos num momento em que... Eu ontem fiz uma matéria, até botei na internet, dizendo o seguinte: eu gostaria muito que se iniciasse uma campanha semelhante ao do tabaco, contra o tabaco, nas bets. Eu apresentei o projeto. Apresentei 2 projetos, então, um para aniquilar essas bets e outro para proibir publicidade. Vamos falar sobre isso no segundo bloco. E impedir a publicidade das bebidas alcoólicas também. Excelente. E podemos fazer até outro programa também, especificamente sobre isso. Vamos lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração.
Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. À luz do sol e do neon, quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada,
vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva Voz Saúde deste sábado, 27 de junho de 2026. Hoje com duas feras da política brasileira, Heloísa Helena, pré-candidata a deputada federal aqui pelo estado do Rio de Janeiro, e Paulo Pinheiro, médico, Heloísa Helena, enfermeira, Paulo Pinheiro, médico, pleiteando como pré-candidato, contando com o voto de vocês para deputado estadual para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aonde muita gente está saindo da Assembleia e indo direto para a cadeia, né, Paulo Pinheiro? Bom, essas duas músicas que tocaram no intervalo foi Eu Trago a Música, uma música do Vanjo Souza, e Traga a Música para não tragar cigarro, né? E a outra música chama-se Fumante, de um juiz, Rômulo Marinho, que já nos deixou, e ele faz muito uma picardia com câncer, né, e o cigarro, e acabou morrendo de câncer de pulmão, sem fumar mais de 20 anos. Mas, então, nós estamos hoje conversando sobre o SUS e no intervalo eu apontei que o nome do programa de hoje foi dado pelo convidado e é uma indagação. O SUS sobreviverá? Eu considero o SUS Tem uma frase, eu vou repetir a frase de quem disse, uma deputada paulista chamada Érica Cocai, deputada federal. E eu estava com ela numa audiência de abertura de uma audiência pública sobre a tuberculose, era um dia desses nacionais ou mundiais da tuberculose, mundiais até, que o Dia Nacional da Tuberculose não existe mais. Eu não entendi bem por que até hoje. Com tantos casos. Não sei, era dia 19 de novembro, mas não existe. Era dia 17 de novembro, não existe mais. Mas, aliás, se a senhora for eleita... Vou até pedir para alguém já adiantar isso. É um pleito, hein? Para outros quem está lá como deputado adiantar. Eu vou conversar com o Dráurio Barreira, que é o coordenador nacional dessa área, pelo Ministério da Saúde, e dizer que é viável, se ele concorda, que a gente tome essa iniciativa. Boa. E eu tenho outros pleitos para vocês viabilizarem. Depois eu comento. Muito bem. Mas aí... proposta aqui. O nosso convidado, então, propôs o título do programa como Se Ele Vai Sobreviver.
Na hora que eu anotei isso e preparei o card para o programa, eu vendo essa pergunta, essa sua sugestão, mas que é uma pergunta, de alguém tão envolvido com o Sistema Único de Saúde, com a medicina, com a saúde pública, eu agora devolvo essa pergunta a você. O nosso SUS está ameaçado? A existência do SUS? Sim, muito ameaçado. A gente está vendo, pode ver o SUS no Brasil, o que acontece? Primeiro, o subfinanciamento, que eu falei há pouco sobre a questão financeira. Não é possível que você tenha mais dinheiro para tratar menos gente e menos dinheiro para tratar mais gente. A matemática aí não cabe, né? E nós temos diversos problemas muito graves no Brasil, né? Vamos passar aqui pelo Rio de Janeiro. O câncer. O câncer hoje é um dos maiores problemas de saúde do Rio de Janeiro. Por quê? Porque tudo acaba no CISREG. Ou seja, você tem uma lei que diz que em 60 dias tem que tratar aquela pessoa e você tem um caminho que é louco, né? Qual o caminho de um cidadão que, vamos pegar um cidadão que está supondo que tem câncer. Ele vai a uma clínica da família, Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, tem clínicas da família em todos os lugares. Tem, parece que 240 equipes. Exatamente. Só aqui? Sim. 240 clínicas da família. Isso. 1.500 equipes. Isso, exatamente. Você vai a uma clínica da família, você tem 80 anos, nunca foi ao médico, o agente comunitário te leva até lá, você vai lá e está com algum problema, está sem evacuar alguns dias, etc. Ou seja, você vai na clínica da família e o médico chega lá e vê que alguma coisa tem que ser feita. O que faz? Pede alguns exames para esse paciente. Aí, fila do CISREG. Vai fazer uma colostomia, provavelmente, vai fazer... Colonoscopia. Colostomia, não. Depois, vai fazer depois. Colonoscopia. Depois vai fazer o exame e tal. Aí, 60, 80, 120 dias fazer o exame. Faz o exame, consegue marcar 120 dias, faz o exame, aí volta para o médico de família. O médico de família lê aquele exame e fala, olha, vou ter que mandar você para um especialista, para um proctologista. Mais 200 dias para o cara ir no proctologista. Chega no proctologista, com os exames... realmente você está com câncer, vai precisar estar com tumor no intestino, vai ter que operar. Vamos botar você na fila para operar no hospital. Mais 150, 200 dias. Ou seja, isto é o que existe. Por que demora 150 dias? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, a rede federal, que é quem tratava da alta complexidade, os hospitais mais famosos do Brasil, por exemplo, o Hospital dos Servidores do Estado, foi o primeiro que eu pensei. Hospital do Andaraí, Hospital da Lagoa, Hospital de Bom Sucesso, Hospital Cardoso Fontes e Hospital de Ipanema. 6 hospitais gerais de altíssima complexidade, onde antigamente, na década de 50, quem era operado nesse hospital era o presidente da República. Isso. Não ia para o Einstein. Eu me lembro do Magalhães Pinto lá no Servidores. Né? O próprio Figueiredo teve nos Servidores. Então, o que acontece? Esses hospitais que têm um ambulatório, atendimento ambulatorial com os médicos da alta complexidade, com o proctologista, com o urologista, com alta experiência, inclusive. Ou seja, com aqueles cidadãos. Hospitais terciários, né? O que o Ministério da Saúde fez? Destruiu esses hospitais. Destruiu. Matou por inanição. Acabou, ou seja, o governo atual, o governo que nós apoiamos, o governo Lula que nós apoiamos. O Ministério da Saúde, a ministra que foi... Nízia. Ela foi, infelizmente, a ministra que iniciou esse trabalho, que está agora continuado. O Hospital de Bom Sucesso hoje está irreconhecível. Eles entregaram o Hospital do Andaraí, Jacarepaguá, para a Prefeitura. A Prefeitura pegou 600 milhões e realmente mudou o hospital, fez uma obra muito boa. Mas ele não consegue recuperar o atendimento do câncer. Ele não consegue contratar. A destruição da política de recursos humanos do SUS é clara. Ou seja, como é que se destrói o SUS? Com as OS, com as OCIPs, com essas organizações não governamentais que começam a contratar esses profissionais como pessoas jurídicas. Um dos maiores crimes que se comete na saúde. Públicas nos hospitais universitários. Que aí acaba ensinando dos hospitais universitários. Quando você submete a lei de sociedades anônimas, porque é um setor privado, ele funciona como privado. Então, ele vai para o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Ou seja, você não interna para apendicectomia, porque é rapidinho, tem rotatividade do leito, todo mundo vai se embora lá, rápido. Agora, mastectomia, quimioterapia, radioterapia, vai gastar muito dinheiro, aí bota a pessoa lá para o inferno, para a fila,
E os caras ainda querem ter paz da gente. De mim não vão ter nunca. Não, então o futuro do SUS só para acabar, porque acontece? Esses hospitais hoje, Bom Sucesso, veio o Grupo Hospitalar Conceição, que é uma empresa pública de direito privado do Rio Grande do Sul. Isso. Está destruído aquele hospital. Está destruído. Não se recuperou. Andaraí, Jacarepaguá, estão novinhos, bonitos, com dinheiro, que foi a obra, que o Eduardo Paes sabe fazer isso bem, mas não consegue botar em dia isso. O Hospital dos Servidores vai ser transformado, a Unirio vai para lá. E vai ser entregue à EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O Hospital da Lagoa vai ser entregue para o Fernandes Figueira. Vai transformar um hospital importantíssimo, um hospital materno-infantil, que a gente não vê necessidade disso. E o Hospital de Ipanema é o único que ainda está alguma coisa preservado sem nada. Ou seja, essa destruição. Aí o sujeito faz o quê? Faz uma campanha nacional, que o presidente Lula fez pelo Ministério da Saúde, botando um caminhão na rua, um caminhão com os mais especialistas, e contratando, pegando o dinheiro que as planos de saúde não pagaram o que deviam ao SUS, vão pagar com atendimento. Aí diz que aumentou em 1,5 milhão de cirurgias. Vai olhar a fila, não sei para onde for esse atendimento, porque a fila continua a mesma. Ou seja, para resolver isso, você tinha os hospitais e o atendimento pronto. Ou seja, eu acho que o SUS tem muita dificuldade, exatamente pelo que está se pensando o SUS. O SUS hoje está sendo privatizado por dentro. Privatizando, com certeza, a compra de serviço, a compra de serviços para alguém. E mais grave do que isso, privado. Nós temos o SUS, o exemplo do SUS é só olhar uns 2, 3 anos atrás na pandemia. Só não tivemos mais de 500 mil mortes. 700 mil. 700 mil mortes, não tivemos mais do que isso por causa do SUS. Todas as pessoas entenderam o SUS, todas as pessoas entenderam que se vacina, o sistema de vacinação do Brasil é muito importante. O SUS pode dar certo, deu certo aí. No transplante está dando certo. Por que não dá certo mais? O setor privado não quer fazer transplante porque é caro demais. Aí por isso que deixou, então tudo bem, pode ser o transplante, pode ser o caba rico ou o caba pobre. Aí bota para fazer pelo SUS porque é um procedimento muito caro, o plano de saúde não quer fazer e a pessoa não pode pagar, porque é caro demais. Então por isso que diz que o SUS pode fazer. Respondendo a sua pergunta, você vai sobreviver ou não? Não sei. Não sei porque estão fazendo, aqueles que dizem que defendem o SUS, são mesmas pessoas que sempre defenderam o sistema público, hoje acham que é inviável ter servidor público na área da saúde. E, portanto, ter a experiência consolidada de muito tempo sendo jogada para fora do setor público, porque não é uma coisa qualquer, não é você sair da universidade e já vir um grande especialista para dar conta de todas as coisas, que tem a racionalidade, a agilidade que é necessária no sistema de urgência e emergência. Não é a mesma coisa. Então, você simplesmente abre mão disso. E quando privatiza aí, o hospital escola é mais criminoso ainda. Por quê? Porque você põe na cabeça do estudante que aquele é o método mesmo de fazer. Bota para dentro do hospital só um determinado procedimento que aumenta a rotatividade do leito, gasta pouco, para garantir o equilíbrio econômico, financeiro, contratual. Então, é criminoso. O que acontece é criminoso. Quando a gente fala, aí as pessoas, né? Porque como na política tem esse maldito moralismo farisaico, que é condenar no adversário o que acoberta no aliado, aí a gente fica numa situação dessa. Agora, lógico que nós três aqui vamos continuar lutando, brigando com todas as nossas forças, tratando a dor do outro como se dor imensa nossa fosse. A gente vai continuar lutando. Agora, não pode deixar de falar sobre o problema, porque se o problema não existe, ninguém vai se preocupar com ele. Se o problema não é identificado como um problema, ninguém vai se preocupar com ele. Aí você vai lá passar um monte de slide dizendo que está tudo bem. Então você está dizendo o quê? Você está dizendo que é um monte de mãe, pai e profissional da saúde, que é uma cambada de mentiroso, que está dizendo que o problema... Não, pelo amor de Deus, o problema existe. E mais, existe alternativa para superá-lo. Porque a gente tem a lei mais avançada do mundo, tem, inclusive, a possibilidade de portarias ministeriais que têm força de lei, portanto, pode resolver rapidamente. O sistema presidencialista brasileiro tem medida provisória, portanto, é eficácia imediata como lei, independente do Congresso, independente de qualquer coisa. Então, é muito triste. Assim. Então, ele, se vai resistir, que é a pergunta que Paulo Pinheiro faz e você corretamente incluiu no programa, a gente vai ter muita gente lutando, né, para ele continuar existindo, porque não foi uma conquista pequena,
Foi uma conquista muito dura, foi uma conquista muito difícil, não foi uma concessão da elite política e econômica, foi uma conquista dos movimentos sociais, né, que viram a dor e o sofrimento da grande maioria de um povo, a pressão da população para viabilizar isso. Então, a maior prova do subfinanciamento é, inclusive, aquilo que o Alexandre estava falando, que é a questão da judicialização. E, muitas vezes, eles nem conferem na judicialização. Vão para uma tal de uma Câmara Técnica, para além da fila do computador do CISREG, aí vai para uma outra fila também, até para ter decisão judicial. Isso. Tem muitos casos duros, dramáticos, angustiantes, que não saem nem lá. Porque vai para uma Câmara Técnica, que vai dizer 1000 vezes que pode esperar e tal. Olha, a semana passada eu vi uma postagem e aí pedi até para uma pessoa da cidade, que eu estava vendo a postagem, averiguar se era verdade mesmo. O pai de um rapaz faleceu, aí ele recebeu, na hora que estava enterrando o pai, ele recebeu a comunicação para ele ir para uma consulta de oncologia. Quando o pai estava enterrando o pai, ele teve uma crise nervosa muito grande, com toda razão, por causa disso. Então, isso acontece direto. O exemplo detalhado do cronograma que o Paulo Pinheiro deu não é uma fala vazia. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Você vai andando na rua, acontece isso. Então, se acontece na área de oncologia, que tem legislação estabelecendo o tempo máximo de espera, que qualquer pessoa de bom senso sabe que o tumor não espera nem a eleição, nem a revolução, imagine o que acontece com as outras áreas. Isso. Que uma coisa, muito. Uma coisa interessante que vocês estão mencionando você tem uma legislação federal sobre a questão do câncer, em que você é obrigado a intervir em 60 dias. Mas esses 60 dias... é 60 dias depois que o diagnóstico estiver estabelecido. E nem isso está sendo feito. Até você conseguir estabelecer o diagnóstico. Você citou o exemplo de um indivíduo que não evacua e tem que fazer uma colonoscopia e até marcar a colonoscopia. Essa colonoscopia, esse material. Eu passei por uma situação agora, muito recente, no Hospital da Lagoa. O paciente submeteu uma biópsia e levou 2 meses para sair o resultado da biópsia. Sabe por quê? 2 meses para sair o resultado da biópsia. O pessoal que fazia esse tipo de exame foi embora, desistiu de trabalhar, não pode trabalhar mais, não tem mais trabalhar no SUS. Em Bom Sucesso aconteceu todo mundo embora. Olha, nós já tivemos aqui uma convidada, Juliana Ferrari, oncologista. Ela foi do INCA e saiu do INCA e foi para a medicina privada. Um dos motivos que ela alega é que a ciência avançou, existem coisas novas que são feitas hoje e que o INCA não tem acesso no INCA. Então, ela sabendo que existe algo como a imunoterapia e outras coisas. Então, mas aí eu que não sou gestor, eu pergunto a você uma outra coisa, a vocês, que a gente ouve muito falar. Não, o problema do SUS não é subfinanciamento, é má gestão. Você que já foi gestor e vocês dois que trabalham nessa área a nível de política pública, o SUS, o problema é financiamento ou é gestão? Tem as duas coisas. O financiamento está claro e gestão também. O que aconteceu, vou dizer para você, no governo anterior aqui no Rio de Janeiro, nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Governo anterior. Destruição completa. Destruição completa dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Esses hospitais federais foram alugados, foram entregues. Por que o político quer um hospital federal? Para botar lá uma empresa que ele quer. Dizem que um dos candidatos à presidência da República hoje era o dono dessa política. Né? Que anteriormente era dos políticos da Baixada, né? Aí aconteceu o seguinte, entrou o novo governo. O que aconteceu com o novo governo? Lamentavelmente, no primeiro ano do governo, os hospitais federais sofreram a mesma coisa que estavam sofrendo com o governo anterior. Fizeram as mesmas coisas. Uma série de políticos indicando diretores de hospitais no atual governo. Foi a confusão até que botaram para fora que hoje é presidente do Sindicato dos Médicos, estava fazendo um belo trabalho aqui no Rio, com a Anísia, mas que a Anísia não deu suporte para ele.
Teve que ser mandado, teve que sair, desistiu. Quem era mesmo? O Alexandre, que é o presidente do Sindicato dos Médicos. Sim. Eu tava olhando aqui, viu, então, Paulo e Alexandre, diga assim, eu fui até olhar nos exames que ficam mandando para mim de pessoas, até para ver se quando elas mandam, para mim já estão com diagnóstico. Então, pessoas que estão com diagnóstico desde o ano passado, pessoas com maior nível de desespero, primeiro porque é aquilo que você já fazendo, para ela conseguir ter o diagnóstico. Primeiro porque para ela conseguir ir para o especialista, depois dela ter conseguido, porque não é todo mundo que consegue ir logo para o médico da família. Não é todo mundo que consegue. Aí depois que você foi para o especialista, depois foi para um oncologista, depois conseguiu viabilizar o início do tratamento, é um verdadeiro inferno. E mais, porque não são só nessas chamadas doenças da modernidade, não são apenas na área de crônico-degenerativas e cardiovasculares. E o pior, porque são muitas pessoas muito pobres. Se lembra que a gente, quando iniciava, né, o estudo em epidemiologia, dizia que tinha uma transição epidemiológica das chamadas doenças da pobreza para as doenças da modernidade. No Brasil não conseguiu nem fazer transição, aí virou mosaico epidemiológico. Aí lá, a mesma família que tem o paciente bem pobrezinho, que está com tuberculose, que está com outras chamadas doenças do subdesenvolvimento e da pobreza, lá também tem a doença crônico-degenerativa e cardiovascular, então ele precisaria das duas coisas ao mesmo tempo, da agilidade, da eficácia na chamada doença da pobreza e subdesenvolvimento, e na mesma casa dela tem lá as chamadas doenças da modernidade. Portanto, é um impacto gigantesco, gigantesco. E não tem como a gente ficar esperando. Como é que vai esperar? A saúde pode esperar? A estrutura anatomofisiológica da pessoa pode esperar? Não pode. O infarto agudo do miocárdio, o diabetes, a amputação, não pode esperar. Duas coisas que eu queria que vocês ouvissem as reflexões de vocês. Nós somos um país rico e pobre ao mesmo tempo, né? Dependendo de como que a gente está olhando. O que vocês acham? E o que pode ser aperfeiçoado na questão preventiva? Eu acho que houve um grande avanço na atenção primária no Brasil. Um grande avanço. O modelo que foi implantado no Rio de Janeiro, até o governo Eduardo Paes, que eu tenho muitas críticas, principalmente na área imobiliária, mas nessa área houve um aumento, hoje tem 1.500 aqui, ampliou, etc. Eu acho até que fez muito mais caro do que poderia ser feito através das OS. Mas ampliou bastante. A atenção primária é uma coisa muito importante, que é a prevenção, né? Você pode fazer isso preventivamente. Você hoje, com o agente comunitário, vai buscar uma pessoa que nunca foi um médico numa comunidade. Agora, o que acontece é que a gente precisa, você está falando isso, a gente está vendo muitas críticas aqui, né? Eu estaria com um ouvinte aí dizendo, mas esses caras falaram tanto, como é que resolve isso? Uhum. Como é que resolve isso? É fazendo aquilo que a gente está dizendo há anos para fazer. Ou seja, os hospitais federais do Rio de Janeiro, o governo, ao invés de dar 600 milhões para a prefeitura, de dar 40 milhões, 50 milhões para o Grupo Conceição, ele deveria, do Ministério da Saúde, aqui no Rio de Janeiro, ele fazer isso. Tem gente qualificada para isso. Tem uma Escola Nacional de Saúde Pública na Fiocruz que forma gestores. Não tem falta de gestores, de qualidade de gestão, estão aqui. Agora, por que o gestor não consegue dobrar o político para fazer isso? Por que ele não consegue dobrar o político? Porque o sujeito fala, por que dá certo algumas administrações e outras não dão certo? Porque você tem que ter a força coletiva para fazer isso. Nós hoje temos que entender o seguinte, para o SUS caminhar, nós temos que jogar mais dinheiro e gestão de qualidade nesses locais. Uhum. O INCA, por exemplo, ele sozinho não resolve o problema do câncer. O INCA sozinho não pode resolver o câncer. O que é que tem que resolver? Tem outras estruturas para resolver. Ou seja, nós temos que fazer com que a medicina preventiva atue de uma maneira melhor. Porque o sujeito, a população não entende, ela acha que tem que ir no médico, ela não entende outro tipo de atendimento. E às vezes não precisa nem ir no médico para resolver o problema. Às vezes, 80% dos problemas de saúde são resolvidos pela consulta na clínica da família sem o médico. 80%. E aí tem coisas que deixam de estranhar. Você estava falando, vamos falar da tuberculose. Por quê? Por quê? Quando você vai fazer estatística de tuberculose, que você sabe melhor do que eu, você vai ver que o Rio de Janeiro, capital, é um dos piores municípios do Brasil em tuberculose.
você vai com dinheiro e vários aspectos. Resistente ao mortalidade, você tem que ser justo. Não é o município do Rio de Janeiro todo. Você vai saber aonde estão os casos de tuberculose e as mortes. No complexo penitenciário e nos complexos da cidade. Alemão, né? Rocinha, tradicionalmente. Estão lá. Não é na cidade toda. Mas acontece que o cidadão que tem tuberculose, alta transmissibilidade, a população tem que... Esse cidadão que tem tuberculose é o cara que vai trabalhar na sua casa, é o motorista do ônibus que você vai tomar, é o cara do metrô, é o cara que entra no elevador com você. Então a tuberculose é uma doença que acontece. Por que o Rio de Janeiro é pior do que capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre? Por que é? Qual é a razão disso? Por que a tuberculose... E o governo não aceita essa história. Não. Ou seja... Porque você tem que investir muito mais do que está investindo hoje na atenção primária. E vale mais você. E vale mais você. Alguém do serviço de saúde garantir que a pessoa tome a medicação. Sim. Fazer a busca ativa para o diagnóstico precoce e fazer diretamente o tratamento observado. Exatamente, porque não pode o paciente isso ficar... Isso é um trabalho que os agentes de saúde têm feito muito bem, mas é preciso ter agente pagar os caras. Exatamente. Não pode você ficar resistente ao tratamento, porque é um tratamento que quando melhora, você já fica querendo se livrar dele por causa dos efeitos. Isso. Então, você fica resistente, você está transmitindo... Não, a bactéria fica resistente. Você está transmitindo isso. Um bacilo resistente ao medicamento. Então, cada vez mais tem que mudar os protocolos para que você consiga debelar um quadro de uma patologia que tem medicação para ela. E o Rio de Janeiro é onde tem o maior número de casos resistentes. Resistentes, claro, é um Agora, absurdo isso. Deixa eu aproveitar que você pretende, né? Você é pré-candidata a deputada estadual, ou federal, seja, federal, estadual. E você vai estar lá no centro do poder no Brasil político. Nós nos submetemos a uma influência nefasta de imensas corporações extremamente poderosas, fazem lobbies extremamente fortes. Por exemplo, eu cito, porque eu convivo mais com isso, a indústria da nicotina. Mas nós temos a indústria da bebida, nós temos a indústria dos alimentos ultraprocessados, das bebidas adocicadas, dos refrigerantes. Dos venenos. Isso tudo vai gerar doença. E quando a gente acompanha, eu como ativista, por exemplo, anti-nicotina, anti-tabaco, eu acompanho o posicionamento de certos políticos, vocês veem que eles estão com o discurso da indústria. Com certeza. Não é o discurso da saúde pública, é um discurso da indústria. Vocês que vivem vocês têm o conhecimento e, ao mesmo tempo, vivem no meio político. Como é que é viver isso? Você está do lado de um deputado, de um vereador, que você sabe que está do lado oposto ao que você acredita. Como é que é isso para vocês? Eu digo assim, eu acho que o Paulo também se diz. Eu digo assim, ninguém tem a ousadia de chegar para mim e oferecer propina ou qualquer coisa, porque ou ele sai com o septo nasal quebrado ou eu quebro meus ossos velhos. Porque ele não tem nem a ousadia de se aproximar de mim para fazer uma coisa dessa. Mas você sabe que vai acontecendo pelo voto dado, pela fala no plenário, pelo relatório, pelo parecer. E isso, infelizmente, como a gente está no mundo da idolatria política, né, que vale menos o programa, o projeto, a ideia, a visão de mundo, a concepção técnica do que a vassalagem política, e isso acontece, infelizmente, em todas as ideologias. Então, é algo realmente muito triste de você identificar isso. Do mesmo jeito que, por exemplo, cada parlamentar, né, tem para si mais de 200 milhões de emenda de execução obrigatória. O Paulo não vivenciou isso. Você diz isso, parlamentar federal. Certo. 200 milhões cada Mais de 200 milhões nos 4 anos cada um. São 500 e alguma coisa, né? Exatamente isso. Então, quer dizer, eu não tive porque o Glauber era o titular, tinha legitimidade e fez os encaminhamentos das emendas deles, né? Dos 55 milhões que cada um tem anualmente. Mas eu você digo diz isso. 200 milhões porque... Os 4 anos. 4 anos de 50 e poucos milhões. Mas isso é muita coisa, minha gente.
é muita coisa de dinheiro público, é de dinheiro do povo. É por isso que eu digo, olha, vamos investigar aí o tridente da maldade, que nem é o do Netuno, nem do mensageiro dos orixás, porque é o do dinheiro público, né? De você perguntar, é uma coisa muito objetiva. Quem colocou a emenda, quem liberou, porque para ela chegar, e quem foi beneficiado. Que é aquilo que vocês estão dizendo, né? Do parlamentar ou do dono de uma determinada empresa. Eu sempre vi isso, do mesmo jeito que você acompanha a questão da nicotina, com uma luta gigantesca, porque você tem esse programa e tem uma história de luta em relação a essa questão do cigarro. Que lembra que todo mundo dizia que ia quebrar todos os esportes nacionais, ia quebrar a agricultura nacional, a Fórmula 1 e outras coisas mais, né? Tirou... E a luta tem que continuar, porque senão arranja outra forma de fazer. Eu sempre criticava, porque eu dizia assim, que um monte de gente corajosa, né, de gente que se metia a tigre corajoso, virava um gatinho sarnento quando fazia tss da cervejaria. Porque é a mesma coisa, é aquilo que a ludopatia, que desde a década de 70 entrou na classificação internacional das doenças. Que é a ludopatia é a doença do jogo, né? Que vocês sabem, todos os mecanismos neurológicos funcionam como se fosse um vício em uma droga psicotrópica, mesmo socialmente aceita e responsavelmente estimulada. Então, o pior mesmo é porque, com o perfil epidemiológico brasileiro, não pode simplesmente dizer, agora a gente só vai atuar na prevenção. Hoje, a gente, pelo perfil epidemiológico, você tem que atuar na prevenção, com eficácia, resolutividade, diagnóstico precoce. Comunicando e também. E tem que atuar na recuperação e na reabilitação de gente que já está doente. Né? De gente que já está doente. Então, você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não pode dizer assim, vamos piorar o que já está ruim. Porque toda vez que a gente fala das bets, que o Paulo Pinheiro falou corretamente, eu apresentei 2 projetos em relação a isso, toda vez que a gente fala e alguém diz, mas não já tem Caixa Econômica que faz mega, não sei o que, eu digo, tá, então você quer que piore. Porque se você já está dizendo que tem um problema, então você quer piorar o problema, aumentando a jogatina para ter suicídio, vício dos mais diversos, famílias inteiras desestruturadas, aí o governo não quer que a gente reclame, né? Aí ele pega, regulamenta um percentual para ir para ele. Eu digo, tá, então quanto mais família ferrada, desestruturada, economicamente morta, mais o governo vai arrecadar dinheiro. Você, por um lado, você cria o desenrola, e por outro lado, você libera o enrola. Essas bets... Mas essa coisa das bets foi uma culpa do Congresso, né? Porque culpa. O presidente, aí, o Lula, tentou arrancar um dinheiro, o Haddad, tentaram arrancar um dinheiro das bets, mas acabaram... Né? E o pior é porque mesmo quando arranca o dinheiro da Bet, é o seguinte, quanto mais as famílias se desestruturam e as pessoas suicidam por causa de jogo e as pessoas jogam, mais o governo arrecada dinheiro. Exatamente. Então por que é que ele vai incentivar que não tenha dinheiro? Se tudo é arrecadação, se tudo é a maldita arrecadação financeira. Agora com a Copa do Mundo. Exatamente. A briga que está na imprensa aí com a TV Casé, né? E tem que falar da Globo, porque tem também uma. Tem a secretaria. Tem uma Bet que é específica da Globo. Não, e não é só também, as coisas não vão só nos governos, que, por exemplo, você pega um jogador de nome, que é o Mbappé na França, dizendo assim, eu me recuso a fazer propaganda. E aqui o nosso Vini Júnior é Bet. É o Master Júnior, né? Master. E aí agora, o zagueiro do Brasil Ronaldinho Gaúcho é com cerveja, o Ronaldinho Fenômeno é com cerveja. Também os nossos ídolos não se preservam, não pensam, né? Poxa, gente, eu estou influenciando, eu estou ganhando dinheiro com esse anúncio aqui, mas quantas pessoas eu estou prejudicando? Exatamente, e você, veja, nas bebidas alcoólicas, né, que são socialmente aceitas e responsavelmente estimuladas, eles não aceitam nem impedir a publicidade. Isso. Não impediu a publicidade do cigarro e foi corretíssimo fazer, porque é que deixa publicidades lindíssimas, douradas, de bebidas alcoólicas. Isso é um absurdo. Isso. E do mesmo jeito, as bets. Então, não é possível acontecer uma coisa dessa. Então, tem que encerrar. Não é
não é só tributar. Tem que tirar a publicidade e naquilo que está começando agora, não pode deixar aprofundar. Então, tem que realmente zerar essa história de Heloísa Helena, só um segundinho, Paulo. Se você, que eu espero que sim, for eleita, tenta fazer uma proibição, como foi feita do cigarro, de publicidade sobre qualquer via, qualquer plataforma. Eu já apresentei. Provavelmente você vai ter reações contra o seu mandato que vão ser poderosas. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou tendo tanta raiva por causa eu apresentei um projeto que eu considero simples e necessário. Se a lei do SUS fosse cumprida, eu não precisava fazer tempo máximo de espera na área de acesso a serviços de saúde para infância e adolescência. Se eu estou apresentando, é porque existe um caos instalado. Sim. Eu até digo, não tem problema, porque o projeto é meu e fulano não gosta de mim, então tudo bem. Então, tira meu projeto, ele apresenta uma medida provisória estabelecendo o tempo máximo de espera, ele faz uma portaria ministerial com o tempo máximo de espera, resolve. O que é importante é resolver, não é a vaidade cretina de quem é o autor do projeto. Então, tudo bem, mas resolva. É a mesma coisa, eu digo, se isso, que é tempo máximo de espera, com vários aspectos relacionados ao que é rotineiro. Emergência tem um prazo, urgência tem um prazo, cirurgia eletiva tem um prazo, a consulta ao especialista na atenção básica tem outro prazo, para a pessoa não morrer esperando a fila que está lá no computador. Porque isso não é uma figura de linguagem, tem gente morrendo. Eu digo, se as pessoas se irritam com isso, imagina se for tirar publicidade. Essa coisa que está dizendo de atacar, além de prevenir, tem que recuperar atacar. A história que estamos falando aqui da bebida, do cigarro, né, do tabaco, da bebida, estamos falando agora das bets. E se não tomar uma providência, é como os telefones para criança, né? É a mesma coisa. Isso, as telas. É a mesma coisa. Se você não atuar de alguma maneira, nós estamos destruídos com isso aí, né? Exatamente. O jogo, por exemplo, os anúncios do jogo aí, que aparece um povo, já viu? O povo dizendo que o avô dele acertava os resultados e acabou na miséria. Ele não, ele vai para os cassinos, aí pega os tentáculos e chega jogando carro. E a pessoa não precisa nem sair de casa, porque todos nós temos uma memória de alguém da família, ou de alguém mais idoso, que perdeu tudo no jogo de carta, não sei o quê. Agora a pessoa não precisa nem ir lá, porque está lá no celular, vai jogar, vai aniquilar a vida toda. Então, e as pessoas sabem disso, isso é realidade. A notícia de hoje e continua deixando. Que é o secretário nacional de comunicação do governo federal já está investigando, quer dizer, investigando a ação da Cazé TV nessa Copa do Mundo, que realmente é a coisa mais escrachada. Mas não é só a Cazé TV. É lógico, não é só a Cazé. Os comentaristas estavam induzindo o jogo. Isso. Mas é a mesma coisa que uns dizem assim, durante a narração do jogo. Mas um diz, é só aquela figura. Aí o outro diz, mas a Total tá falando contra Tigrinho, mas não tá falando do que a empresa de bets da Globo. Rapaz, eu não quero saber de quem é, não. Eu quero saber que tira isso. Deixa de aumentar a destruição de crianças e jovens que estão indo ao suicídio por ludopatia. Maldito, tira isso. Se já tem jogo, não piore mais Brasília, ainda, não. Heloísa Helena, não sei se você estava lá ainda ou não, mas lá em Brasília levaram a menina do Tigrinho. Eu não estava lá, não. E um deputado pediu para fazer selfie com ela. Ele se levantou de onde ele estava, foi até a mesa lá, a bancada, para fazer uma selfie com a mulher do Tigrinho. E o governo, ao invés de dizer, vamos acabar com essa pouca vergonha, porque está desestruturando economicamente famílias inteiras e levando crianças e jovens a um vício que eles não vão conseguir pagar. Se não já tem outro jogo, então deixa da desgraça que está, agora não aumentar. Então, é simplesmente... O Brasil tem mecanismo para fazer isso. Tem, porque é um sistema presidencialista tal da vontade que política, tem... Pronto, é isso, é a vontade política. Faz isso. Depois deixa a confusão rolar, deixa o Congresso depois derrubar a medida provisória, mas faz agora. Pronto. Então, é o óbvio, todo mundo sabe disso, desde a década de 70, que já tem o nome ludopatia, então tem uma doença. Então, ao invés de ficar nessa guerra para ver qual é a empresa que tem mais seguidor, o influencer que tem mais seguidor, é acabar com as bets. São bilhões
que eles ganham sem gerar nenhum emprego, só à custa de influência ou de propaganda, não sei onde. Então, são bilhões que estão saindo do Brasil e são bilhões que estão sendo arrancados de crianças, jovens e famílias inteiras que economicamente estão sendo destruídas, e especialmente as mais pobres. Porque quem tem 10 casas e vai perder 5, não sei o quê, é um impacto gigantesco. Mas o pior é quem não tem nada. Porque existem muitas pessoas que estão vendendo tudo o que tem em casa, como um usuário de droga, psicotrópica e substância psicoativa que está desesperado. Então, o que o governo tem que fazer é acabar com essa cantileira que vai investigar não sei o quê, por medida provisória, acabar. Pronto, não adianta dizer, foi o governo Temer, o governo Bolsonaro, não sei quem que fez, mas você é o governo agora, então vá lá e aniquila isso. Pronto, é isso que tem que fazer. Concordas? Concordo plenamente. Estou lembrando aqui que a gente ficava assustado, quem é mais velho e gosta de futebol, lá atrás, na década de 70, do grande jogador Gerson, que dizia, gosta de levar vantagem em tudo, certo? Cigarro Vila Rica. Vila Rica, pois é, né? Hoje, ele era maior do que os outros. Exatamente, tá vendo? Tinha uma vantagem. Gosta de levar vantagem em tudo. Isso era mais rápido. Me diz uma coisa, na reedição do programa, eu vou botar legenda com o nome de vocês e tal. E se alguém quiser contactar vocês, ou para uma entrevista, ou para uma palestra, ou para enfim, quiser apoiar, que contatos vocês dariam? Heloísa Helena primeiro. É a rede social mesmo, né? É a nossa rede social. Qual seria a rede social? Eu digo, se mandar para o Instagram, a gente anota. É @Heloísa_Helena, que é tudo com H. @Heloísa_Helena. E aí a gente, por lá, vê as outras redes sociais também e manda. Olha, uma coisa super importante, eu tinha dito já, conversado com o Paulo. Você fica com a palavra, só vou botar aqui para depois sair na edição, fazer tudo junto. Os contatos Paulo. Aqui do Paulo Pinheiro, o e-mail é pinheirosaude, tudo junto, @gmail.com. O Instagram, @Paulo Pinheiro, também tudo junto, RJ, tudo sem espaço, sem nada. Paulo Pinheiro RJ. Esse zap é um zap de trabalho, então é o 21 99 320 4535. Repetindo, 21 99 320 4530, mas na reedição vai estar tudo na legenda. Você, além do Instagram, teria outro? Tem um número de contato que é 219... 21, prefixo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é 97204-1819. 97204-1819. 1819. Tá bom, na edição vai ficar tudo direitinho. E o Paulo ainda deu aqui um QR Code, né? Que depois na edição eu boto a imagem desse QR Code para os contatos, que é muito importante, né? O que vocês a gente gosta muito, nós estamos falando, nós somos mais velhos um pouquinho, nós gostamos muito, eu brinco com as pessoas hoje, quando alguém pega o telefone e fala, esse telefone fala também, né? Que hoje o telefone, além de tudo, fala, que é uma maravilha. Eu gosto de falar com as pessoas, tem um amigo que diz, eu gosto de ouvir voz humana. Eu gosto muito da coisa presencial. Eu te interrompi. Você lembra ainda do que você... Não, era isso mesmo, para dizer porque as pessoas entrando em contato com a gente ajuda demais, né? Eu e o Paulo sabemos muito disso, você também. Nós apresentamos, nos 4 meses que eu apareci lá, né? A gente apresentou 76 projetos, muitas ideias dadas pelas pessoas. Muitas pessoas daqui do Rio, do Brasil todo, mandavam, Heloísa, isso está uma dificuldade na legislação, aí a gente transformava em projeto de lei. Então eu já tenho 2 projetos que eu queria que você tocasse para mim quando você chegar lá. Dia Nacional de Conscientização de Crianças e Adolescentes sobre os riscos da nicotina, do tabagismo, que eu consegui a lei no município do Rio, depois... Essa lei foi estadualizada pela deputada Marta Rocha. Então já dia 11, eu escolhi a data de 11 de outubro, que é véspera do Dia da Criança, então não é feriado.
né? Porque aí a escola vai estar funcionando no dia 11. Aí eu queria que esse dia fosse o dia nacional. Pois olha, eu já vou mandar para uma pessoa que está tentando deixar de fumar, que é a Fernanda Melchiona, que é deputada federal, querida, eu conheço ela desde adolescente. Ela está tentando parar de fumar? Ela está tentando, então eu já vou mandar para ela. A proposta da CPI do Master, a CPI, né? Do Banco Master fomos nós duas, então eu já vou mandar para ela essa proposta para que seja na véspera do Dia da Criança. Isso, dia 11 de outubro. Pois eu já vou mandar para ela. A outra data é o Dia Nacional do ADPOC. Eu também consegui aqui no Rio de Janeiro, o dia 19 de setembro, eu queria nacionalizar. A ADPOC é uma doença em 90% provocada pelo fumo e é a terceira causa de morte no mundo. Aí você fala com as pessoas sobre DPOC, ela não sabe o que é. A maioria das pessoas não sabe o que é DPOC. Porque já vou mandar ela adiantar, porque já muito bom. Andando, e se eu chegar lá o ano que vem, aí eu completo. Eu faço a edição do programa, eu faço um corte com esse que a gente está conversando agora, eu te dou o vídeo, você manda para ela já o vídeo. Pronto, vou mandar. Fernanda Melchiona, não é isso? Exatamente. É rede também ela ou não? Ela é do PSOL. Ela foi fundadora, como eu fui também, então conheço ela ainda era adolescente, hoje de que estado ela é? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mas aí eu vou pedir para ela já apresentar, até porque ela está no desespero também tentando. Geraldo, quanto tempo que eles têm? 2 minutos. 2 minutos, um para cada um, para se despedir, olhando cada um para a sua câmera. Agradecer o espaço. Você para aquela câmera. Agradecer o espaço e dizer da minha honra, da minha alegria de estar fazendo uma campanha junto com a Heloísa. Sempre fui fã da Heloísa, mas eu não tinha contato. Nós, por um acaso desse da vida, nos encontramos agora há pouco tempo atrás e estamos juntos, trabalhando juntos, porque pensamos muito parecido, coletivamente. O Brasil tem jeito, o SUS pode sobreviver, a educação tem jeito, basta que a gente possa cobrar. A nossa função como parlamentar é cobrar das pessoas. O que faz um parlamentar? Um deputado, um vereador, um senador, faz isso, cobra, apresenta projetos e cobra do governo. Essa é a nossa função, cobrar, fiscalizar, dizer às pessoas a verdade, informar as pessoas. Eu estou muito feliz de estar ao lado dessa companheira aqui de guerra, de muitos anos, que gastou muito seu combustível, mas ainda tem muito, o tanque dela ainda está cheio para muita coisa. Pra queimar, né, eu só quero agradecer muito a generosidade democrática do espaço e agradecer a sua luta, né? Todos nós sabemos exatamente a importância dela e a gente, como pré-candidato, eu e Paulo Pinheiro, assim, eu me sinto muito feliz, muito honrada de estar ao lado dele. É um militante, um defensor do SUS, de compromisso social, um destacado e ainda tem mais, ainda cuida muito da esposa. Isso é uma coisa muito importante, porque não é só o médico e o cuidado do discurso, é uma pessoa que cuida também da esposa dele em casa. Eu digo que ele já é o milagre da vida dela. E como você não desistiu da vida ainda. Um cheiro. Gente, eu não tenho palavras para agradecer. Foi boa, né? E eu acho que a gente pode até retomar, fazer isso num outro momento, um outro tema, mas ligados à questão política, né? Porque eu acho que é fundamental. Muito obrigada. O cara que me falou isso. Não, peraí. Muito obrigado. Exatamente. Exatamente. Gente, um abraço, Geraldo, obrigado. Divulguem o programa, por favor. Neste enfrentamento que temos que fazer a todas as forças do mal que tentam desmontar as políticas públicas e, dentre elas, talvez o sistema mais profundo de inclusão social que temos nós, que é o Sistema Único de Saúde, eu diria que deveria ser considerado patrimônio imaterial da humanidade.